Ô, gente boa do canal, cara, depois de tanto tempo assim, voltamos a gravar os vídeos. Por quê? Fiz a vaquinha, né? Fui lá, comprei um computador. E aí, cara, eu comprei um Dell. Se tem alguém da Dell aí assistindo ao vídeo, dá só uma sacada aí, ó. Preciso ficar rodando esse troço aqui direto. O computador lento. E daí, cara, ficou tudo travadaço, mas estamos voltando à ativa. Por favor, inscreva-se no canal. Precisamos bater os 100 mil, tá quase lá, né? Precisamos bater esses 100 mil aí, ó. Abaixo do vídeo, você vai clicar aqui em mais e você vai encontrar o material da videoaula para você baixar. Você clica aqui, ó, e é direcionado para o site do Nirvana Atômico, onde você tem o material para baixar. Olha que bacana. Você baixa o material, treina na sua casa e descobre que isso é extremamente fácil. Tranquilíssimo. Aqui tem todas as videoaulas, ó. Vou clicar aqui. Tem todas as videoaulas. Coisa padedel aqui, ó. Só baixar. Aqui, ó, nós trabalharemos algumas boas questões de concursos militares. Parece que são 16 questões. A gente vai discutir com bastante tranquilidade. Bora estudar? Vamos lá, número 1. Assinale a opção em que todas as palavras têm em sua sílaba tônica. Olha o detalhe, sílaba tônica. O que é uma sílaba tônica? É a sílaba mais forte. Para descobrir a sílaba mais forte, eu preciso fazer a divisão silábica. Vamos pegar a letra A, então. A palavra alemã, mã. Observe que eu falei a sílaba mã com mais força, diferente das outras. Olha, alemã. Quando eu falo alemã, eu descubro que a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, é a mã. Coincidentemente, nesse caso, eu tenho na sílaba tônica uma vogal nasal. O que seria uma vogal nasal? Sai pelo nariz. Ela precisa do nariz para ser pronunciada. Olha só, alemã. Se eu tampar o nariz, vai sair errado, olha. Alemã, alemã. Então, bateu com o que foi pedido. Eu tenho uma vogal nasal, olha, na sílaba tônica. Vamos fazer a palavra ombro? Ombro. Separar aqui. Qual das duas sílabas é a mais forte? Lembrando que numa palavra eu só tenho uma sílaba tônica. As outras sílabas da palavra são sílabas átonas, ou seja, elas não têm força igual a sílaba tônica tem. A palavra ombro, ombro. Repetindo, ombro. Qual é a sílaba mais forte? É a sílaba on. Vou botar aqui. Interessante que também coincidiu com o que foi pedido. Trata-se de uma vogal nasal. Eu preciso falar pelo nariz. Eu vou utilizar o nariz para ler a sílaba on. Olha só. Ombro. Agora eu tampei o nariz para falar aqui. Se eu tampar, sai todo esquisito. Olha. Ombro, ombro. Então eu preciso nasalizar essa vogal para pronunciar a sílaba. Ombro, a sílaba mais forte, ou a sílaba tônica é on. Portanto, esta palavra, ombro, está de acordo com o que foi pedido. Ela tem na sua sílaba tônica uma vogal nasal. Vamos ler a próxima palavra, fazendo a divisão silábica. Penumbra. Penum. Olha se a gente consegue andar um pouco mais rápido. Eu observo que o num é nasalizado, ou seja, preciso de uma pronúncia nasal. Penumbra.
E num é a sílaba mais forte, ou seja, a sílaba tônica. Portanto, penumbra também coincidiu com o que foi pedido. Eu tenho na sílaba tônica uma vogal nasal. A última, elefante, e-le-fan-te. Vamos ver qual é a sílaba tônica, qual é a sílaba mais forte. Elefant, elefant. Ó, se eu tenho a sílaba tônica assim, se na sílaba tônica eu tenho que nasalizar, eu preciso deixar o som saindo pelo nariz, então trata-se de uma sílaba com uma vogal nasal. Elefante. Portanto, vou observar que a letra A é a letra procurada pela questão 1. Eu vou encontrar uma letra em que todas as palavras têm, na sílaba tônica, uma vogal nasal. Eu vou ter alemã, eu vou ter ombro, eu vou ter penumbra, eu vou ter elefante. Essa jogada que eu fiz, né, de pronúncia e divisão silábica, é necessária para descobrirmos qual é a sílaba tônica. Muito interessante fazermos com calma a divisão silábica. É isso que eu fiz aqui, ó, para não ter que sair chutando. Agora as outras, descobrimos que a letra A é a letra correta. Vou marcar aqui. Vamos descobrir por que as outras estão erradas. Letra B. Agora eu vou fazer e você vai me acompanhando. Campo, campo. Então essa aqui é a sílaba tônica. Nasalizada. Próxima. Imã. Na divisão silábica eu tenho o I, que leva o acento, mas ele não é nasal. Ele é uma sílaba tônica sem nasalização. A próxima, orfã. Mesma coisa do imã. O or é a sílaba tônica. O fã, que é a letra nasalizada. Então não casaram essas duas palavras. Cantado. Tá é a sílaba tônica e não é nasalizado. Bacana? Então agora vamos descobrir a letra C. Eu não estou repetindo o ritmo da letra A, porque agora a gente tem que tentar fazer o mesmo raciocínio para as outras letras. É fácil. Bora. Bomba. Sílaba tônica, nasalizada. Andar. Dar é a sílaba tônica e não é nasalizada. Combate. O ba é a sílaba tônica e não é nasalizada. Cambada. O ba é a sílaba tônica e não é nasalizado. Letra D. Mundo. Mum é a sílaba tônica e é nasalizado. Inchado. O chá é a sílaba tônica e não é nasalizado. Empresa. Pre é a sílaba tônica e não é nasalizado. Âmbar é a sílaba tônica e é nasalizado. Letra E. Pombo. Pom é a sílaba tônica e é nasalizado. Chumbo é a sílaba tônica e é nasalizado. Planta é a sílaba tônica e é nasalizado, mas plantio, vamos fazer plantio. Então o ti é a sílaba tônica e não é nasalizado. Então a letra E só não ficou correta por causa do plantio. Então ficou pombo, chumbo, planta,
plantio. Correto? Então, a número 1 realmente é a letra A. Número 2. Assinale a alternativa em que a concordância foi efetuada conforme a norma padrão. Que concordância que é essa? Eu tenho uma concordância verbal e a concordância nominal. O que foi assinalado aqui? Verbo. Olha, na letra A eu tenho uma locução verbal, na letra B eu tenho um verbo, na letra C eu tenho outro verbo, na letra D eu tenho outro verbo e na letra E eu tenho outro verbo. É bem interessante notarmos o que o exercício pede para depois efetuarmos a correção. Letra A. Devem haver outras formas de executar a missão. Certo ou errado? Errado, vamos botar aqui como errado e vamos justificar. Está errado porque não é devem haver, é deve haver. Quando eu tenho uma locução verbal, o que é uma locução verbal? São dois verbos exercendo uma mesma ação. O primeiro verbo refere-se ao tempo da ação. E o segundo verbo é a ação efetivamente praticada. Portanto, deve haver. Por que deve ser deve haver? Uma locução verbal com o verbo haver. Letra A está errada. Letra B. Queria voltar a estudar, mas faltava-lhe recursos. Vamos ver aqui. Mas faltava-lhe recursos. Vamos fazer aqui uma colocação sintática diferente. Recursos faltavam a ele. Que faltavam? Recursos. Faltavam a quem? A ele. Esse lhe é o objeto indireto e o faltavam vai concordar com recursos. Então, a letra B também está incorreta. Vamos marcá-la aqui. Letra C. Não se admitirá exceções. Observando exceções, não serão admitidas. Observe que esse aqui está na voz passiva, com esse se aqui como agente apassivador, ou partícula passivadora. Eu tenho o verbo admitir. Exceções não serão admitidas. Eu tenho a voz passiva, quando eu passo para a ativa, eu percebo que o verbo vai pluralizar para concordar com exceções. Não serão admitidas exceções. Então, não se admitirão exceções. Letra C também está errada. Letra D. Basta-lhe 2 ou 3 oportunidades para vencer. 2 ou 3 oportunidades lhe bastam. Bastam a ele. Esse lhe é também objeto indireto. 2 ou 3 oportunidades bastam a ele. Bastam-lhe. Bastam-lhe. Esse aqui também está errado, porque o verbo basta ali e deveria concordar com 2 ou 3 oportunidades, ou oportunidades. Fazia 10 anos que ele não vinha a São Paulo. Quando o verbo fazer indica tempo decorrido, ele fica no singular. Fazer indicando tempo, no caso aqui decorrido. Indicando tempo, ele ficará no singular. Número 2, letra E. Número 3. Assinale a alternativa que preenche, de acordo com a norma padrão, as lacunas da seguinte frase. O professor se referia às alunas dispostas a vencer qualquer obstáculo do dia a dia. Vamos chegar isso aqui um pouquinho para cá, pronto. Então vamos lá. O professor se referia. Quem se refere a alguém. Vamos botar um A aqui. O verbo referir, então, exigiu uma preposição. Vamos saber se o próximo termo aceita um artigo definido.
As alunas, aceita. Então, eu vou pegar esses dois as e vou transformar em um único a. Vai ficar assim, as alunas. Esse acento é o acento grave, indicativo de crase. O professor se referia às alunas dispostas a vencer. Vencer é verbo. Então, aqui eu não posso usar a crase ou o sinal indicativo de crase, que é o acento grave. A vencer qualquer obstáculo do dia a dia. Quando eu tenho duas palavras repetidas, entre elas eu utilizo um A simples, sem crase, sem sinal grave indicativo de crase. Vamos recordar um lance aqui rapidinho comigo, olha. Sinal grave. Sinal grave é esse aqui, ó. Tá? É esse sinalzinho aqui, ó. Deixa eu botar ele sozinho. O sinal contrário ao sinal grave é o sinal agudo, que é esse aqui, ó. Ele sozinho aqui na frente também, ó. Tá? Para a gente não confundir. É sempre bom lembrarmos essas duas situações. Então vai ficar assim, o professor se referia às, com acento grave, o segundo não tem, o terceiro não tem. Então ficou a letra A. Olha ela aqui. Exercício tranquilo também. O primeiro exigiu a preposição e aceitou o artigo. O segundo não possui crase porque está antes de verbo. O terceiro não possui crase porque está no meio de duas palavras repetidas. Número 3, letra A. Número 4. Assinale a alternativa que analisa correta, sintática e respectivamente os termos destacados na frase seguinte. O que é respectivamente? É observando essa ordem aqui, ó, um depois do outro. Ó. Primeiro esse, depois esse aqui. Está escrito assim, pertencem-te todos os documentos. Primeira coisa que eu vou fazer, olhar o verbo. Depois eu vou olhar se é uma oração com um período simples ou um período composto. É um período simples, porque eu tenho apenas um verbo. Então, agora, eu vou colocar na ordem direta. Qual que é a ordem direta? Vou perguntar para o verbo, quem é que pertencem? Então, vai ficar assim, todos os documentos pertencem-te. Melhorando, todos os documentos pertencem a ele. Fantástico. Não ficou? Acabou o lance. A ele é um objeto indireto. Olha a preposição aqui. Então, esse te funciona como objeto indireto. E todos os documentos funciona como sujeito. Ficou a letra E. Muito cuidado para não marcarmos a letra A, porque aqui está falando que é um pronome oblíquo. Mas a questão nos pede uma análise sintática. Tá? Então, número 4, ficou a letra E. Número 5. São exemplos de verbos da segunda conjugação. Você observou que aqui a gente está trabalhando com vários tópicos da língua portuguesa para concursos militares. É assim que funciona. Eu estou pegando tudo. E abaixo do vídeo eu vou deixar os links para a gente estudar. Você clica abaixo do vídeo, pega o link e vai direto para a videoaula específica sobre a matéria abordada. São exemplos de verbos da segunda conjugação. Primeira conjugação é ar. A segunda conjugação é e or. Sabia disso? Nós temos os e or.
porque o verbo pôr, ele vem de poer, que aí é uma origem lusitana, né? A nossa língua brasileira veio da língua portuguesa, que é uma língua lusitana. E a terceira conjugação é o ir. Então, verbos da segunda conjugação, vamos achar os e os or. Vai ficar a letra B, compor, depor, dever e temer. Por quê? Na realidade, quando eu falo do verbo pôr, eu falo do verbo poer. Bacana? Número 5 ficou a letra B. Número 6. Destaque a alternativa em que o termo sublinhado seja um objeto indireto. Essa é fácil, hein, cara? Olha só. Objeto indireto, gente boa do céu. O que pode ser um objeto indireto? Vamos colocar aqui embaixo. Completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Será sempre preposicionado. Então, agora a gente vai procurar um termo preposicionado que completa um verbo transitivo indireto. Vou descobrir. Descobrir o quê, mundos? Transitivo direto. Já tenho 6 gatos em casa. Já tenho o quê? Gatos. 6 gatos. Transitivo direto. Não recebo dinheiro. Recebo o quê? Dinheiro. Transitivo direto. Vamos botar isso aqui também como errada. Não quero. Não quero o quê? Que fiques triste. Transitivo direto também. Observando aqui, ó, que a letra D é um período composto. Eu tenho 2 verbos. Verbo querer e verbo ficar. Ficou a letra E por quê, hein? Por que será? Eu cantava. Cantava para quem? Para os meus amigos. Olha a preposição aqui, que denuncia um verbo transitivo indireto e, consequentemente, um objeto indireto que completa esse verbo transitivo indireto. Correto? Letra E. Número 6, letra E. Número 7. São exemplos de verbos impessoais. O que quer dizer esse verbo impessoal? Quer dizer que não tem como uma pessoa praticar a ação proposta por esse verbo, ou por esses verbos. Vamos ler. Letra A. Alvorecer, chover, anoitecer e trovejar. Poxa, já ficou a letra A? Que fantástico. Mas eu vou fazer um lancezinho aqui embaixo, tá? Como eu não posso executar a função de alvorecer, de chover, de anoitecer e trovejar, eu marquei a letra A, pois são exemplos de verbos impessoais. Eu não posso colocar pessoa praticando a ação desses verbos. Mas, eu sempre faço isso nessas questões, mas, se você levar para o lado da conotatividade, cara, muito importante isso. E denotatividade. Você sabe o que é isso? É quando eu tenho um efeito conotativo e embaixo eu tenho um efeito denotativo. Conotativo é a mentira, é o figurado. E o denotativo é a verdade, é o real. Me dá um exemplo aqui, de exemplo denotativo. A baleia morreu na praia. Então, eu vou imaginar que tem um peixe que morreu na praia. Se fosse conotativa, essa mesma oração que você colocar assim, ó, a baleia morreu na praia,
você está tirando onda com alguém falando que essa pessoa é uma baleia. Sacou? Então, esse efeito metafórico utilizado na conotatividade, nesse caso aqui, ele pode ser usado aqui na letra A. Vamos retirar esses dois exemplos aqui agora. Esse aqui, eu vou pegar esse verbo chover aqui, ó. Eu chovi meu ódio sobre você. Eu sei que o verbo chover não pode ser praticado por alguém. Mas quando eu coloco eu chovi meu ódio sobre você, eu quero dizer que eu derramei meu ódio sobre você. Correto? Então, na denotatividade, essa oração não caberia. Ela somente seria conotativa, que seria mentira, que seria sentido figurado. Tá? Então, eles são exemplos de verbos impessoais. Está correto. Mas se fosse no efeito conotativo, eles poderiam ser utilizados. É só um detalhe para a gente não deixar passar esse lance. Tá bom? Número 7, letra A. Número 8. Assinale a alternativa em que os vocábulos estejam acentuados pela mesma razão. Então, ele quer dizer o quê? A mesma regra de acentuação gráfica. Para fazer a regra de acentuação gráfica, eu vou voltar lá no número 1. Lembra? A gente estava trabalhando agora? Eu vou fazer a divisão silábica. Muito importante para nós. Parabéns. Parabéns. Álbuns. Álbuns. Parabéns é oxítona terminada em es e álbuns é paroxítona terminada em ns. Então, essa letra A já está fora. Exército. Vamos fazer a divisão silábica. Exército. Joquei. Exército é uma palavra pró-paroxítona. Joquei. Paroxítona terminada em ditongo. Também deu errado. Ifen. Ifen. Paroxítona terminada em N. Também. Oxítona terminada em. Dançou. Errada. Chapéu. Herói. Eu tenho oxítona terminada em ditongo aberto. Olha, oi. Então, é a letra D. Eu poderia encontrar essa questão sem a divisão silábica, mas eu acredito que com a divisão silábica fica mais fácil. Letra E, lápis. Lápis. Paroxítona terminada em is. País. Rolou aqui um hiato entre o A e o I, e esse I formou a sílaba sozinho, seguido de S. Então, a acentuação é diferente. Então, número 8 ficou a letra D. Número 9. A sátira é um exemplo do gênero. Bom, nós temos na literatura 3 gêneros literários. Nós temos os gêneros lírico, épico e dramático. Podemos afirmar, então, que a sátira pertence ao gênero lírico. Já vi essa questão em outros concursos, além dos concursos militares. Cuidado com isso. Por quê? A sátira é lírica porque lírico é um canto. Tá? Então, se é um canto debochado de algo ou de alguém. Quando eu trabalho com épico, eu lembro de quê? De heróico. E dramático é o drama.
Exemplo para o drama é a novela. Sacou? Então, muita atenção nessa 9. A sátira, que é um deboche, pertence ao gênero lírico. Nós temos 3 gêneros literários: o lírico, o épico, o dramático. O lírico é o canto, o épico é o poema que trata de feitos heróicos e o gênero dramático é o drama, que é representado pelas novelas. Número 9, simples e merece muita atenção nossa, ficou a letra C. Número 10, outra questão simples que merece muita atenção. A ideia de explicação está presente em apenas uma das orações sublinhadas nas alternativas abaixo. Gente boa, a oração que explica, olha aqui, orações sublinhadas, orações que vão gerar uma explicação, correto? Para explicar, eu tenho a oração subordinada adjetiva explicativa. Para haver a oração, vamos colocar aqui embaixo, oração subordinada adjetiva explicativa. Qual que é a marca da oração subordinada adjetiva explicativa? A vírgula. A outra que não possui, vamos copiar isso aqui, a outra que não possui vírgula é chamada oração subordinada adjetiva restritiva. Não possui vírgula. Esse detalhe vai mandar essa questão 10. Quer ver? Letra A. Detentos, vírgula, que podem comprar alimentos no mercado interno para abastecer seus refrigeradores. Essa questão foi retirada de algum texto, mas por aqui a gente consegue resolver. Observe que essa oração subordinada se refere a detentos. Esse que é um pronome relativo. Detentos, os quais podem comprar alimentos. Então, esse que é um pronome relativo. Observe a presença dessa vírgula aqui, ó. Muito importante. Isso aqui vai mandar na questão. Vou botar ela aqui, ó, bem destacada. Essa vírgula vai mandar na questão. Vai ficar a letra A. Marcamos aqui, vamos fazer as outras. Letra B. Partem do pressuposto que, o que está sublinhado é, né, depois do que, pula isso daqui. Partem do pressuposto que os outros também aprenderão a respeitar. Isso aqui está isolado por vírgula, mas o que está sublinhado é o que está de fora. Então, não pode ser. Letra C. É de 16% entre os homicidas, estupradores e traficantes que por ali passaram. Traficantes que por ali passaram, os quais por ali passaram. Tem vírgula aqui? Não. Olha só a diferença da letra A para a letra E. Tendo como obrigação fundamental mostrar respeito a todos, todos estão ali. Não é isso? O que também é relativo. O detalhe aqui nosso é a vírgula. E letra E, reinserir aqueles, olha aqui, aqueles os quais cometerem algum tipo de crime. Vai fazer a diferença a vírgula. Então, as letras C, D e E vão perder para a letra A, porque na letra A eu tenho a vírgula, delimitando a oração subordinada adjetiva explicativa, e as outras que não têm vírgula serão orações subordinadas adjetivas restritivas. A letra B marca outra coisa, que não é uma oração subordinada adjetiva. Correto? Então, número 10 ficou a letra A. Número 11. A população manifesta muito mais prazer no massacre contra o preso, o termo destacado tem a função de
que foi destacado é esse aqui, ó, contra o preso. É importante notarmos a presença dessa palavrinha anterior aqui, ó, massacre. Vamos terminar a oração por aqui. Vamos ver como é que ela vai ficar. Botar ela em vermelho. A população manifesta muito mais prazer no massacre. Você nota que, se eu ler só até massacre, eu fico sem complemento? Ora, massacre. Massacre contra quem? Massacre contra o quê? Se eu noto que a oração até aqui, até a palavra massacre, ela precisa de um complemento, senão ela vai ficar vaga, eu necessito de um complemento nominal. E qual é a regra do complemento nominal? A regra é presença da preposição e completa um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. No caso aqui, massacre. Sem muita regra agora, ou sem nenhuma regra, a população manifesta muito prazer no massacre. Viu como é que ficou vago? Eu preciso completar. Eu preciso falar algo mais do que foi dito aqui. Senão fica vago, fica totalmente incompleto. Se eu preciso completar e a palavra massacre não é um verbo, porque se fosse verbo, né, e se ele exigisse complemento, seria objeto. No caso, preposicionado, objeto indireto. Mas como massacre não é verbo, então é um complemento. Que complemento que é? Complemento nominal. Número 11, letra E. Número 12. Assinale a alternativa em que o emprego da vírgula é opcional. Opcional, facultativo. Facultativo, posso ou não utilizar a vírgula. Letra A. Partem do pressuposto que, ao mostrarem respeito, os outros também aprenderão a respeitar. A vírgula delimita essa situação aqui, que é executada durante um tempo. Partem do pressuposto que, diante disso daqui, que é feito durante um tempo, os outros também aprenderão a respeitar. Então, isola a oração principal da oração subordinada adverbial temporal. Não posso retirar essa vírgula. Então, essa aqui está errada. Ou essa daqui não pode ser assinalada como opcional, uso opcional. Letra B. O detento é obrigado a mostrar progressos para provar que pode ser reincluído na sociedade. Essa vírgula separa uma oração principal da oração subordinada adverbial causal. E, de acordo com a gramática, de acordo com a norma culta, é opcional o uso da vírgula quando a oração subordinada adverbial causal vier depois da oração principal. Ficou a letra B. Letra C. Os Estados Unidos chegam a registrar 60% de reincidência, vírgula. O Reino Unido, vírgula, 50%. Essa vírgula aqui é utilizada porque há uma omissão do verbo ao lado do Reino Unido. Olha, os Estados Unidos chegam a registrar 60% de reincidência, vírgula. O Reino Unido chega. Tá vendo? Então eu tive omissão do verbo aqui e de outros termos também. Quando eu tenho essa omissão, eu não posso retirar a vírgula. Essa aqui também está errada de acordo com o que foi pedido. Letra D. Para controlar o ócio, oferecer muitas atividades de educação é estratégia. Para controlar o ócio é uma oração subordinada adverbial final. Com a finalidade de controlar o ócio, oferecer muitas atividades de educação é estratégia. Não posso retirar essa vírgula também. Vamos marcar a letra D.
Letra E. Cada bloco contém uma cozinha, vírgula, comida fornecida pela prisão e preparada pelos presos. Vamos observar que essa vírgula aqui serve para separar termos de uma enumeração. Então, eu não posso retirar também. Número 12, ficou a letra B, porque eu posso retirar a vírgula de uma oração subordinada adverbial causal quando essa vier depois da oração principal. Gente boa, o meu microfone está dando um ruído aí no vídeo. Número 13. No período para controlar o ócio, oferecer muitas atividades de educação, de trabalho e de lazer é estratégia. As duas orações destacadas, ou seja, essa oração e essa oração, são subordinadas reduzidas de infinitivo e classificam-se respectivamente como, respectivamente, uma após a outra. Primeiramente essa oração, depois essa oração. A primeira, já comentamos aqui na número 12. Ela é uma oração subordinada adverbial final. Então, eu só posso ficar com a letra B ou a letra C. E a segunda é assim: oferecer muitas atividades, completa, é a estratégia. A estratégia é oferecer muitas atividades. Então, a segunda é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Fácil essa, cara? Muito fácil, né? Vamos dar aqui um review rápido. O que é uma oração reduzida de infinitivo? É uma oração em que o verbo está no infinitivo. Olha, controlar. Correto? Controlar termina em R, que é a marca do infinitivo. Oferecer termina em R, que é a marca do infinitivo. Por isso, elas são chamadas de reduzidas de infinitivo. Número 13, letra B. Ô, gente boa, o meu microfone aqui começou a dar uma zebrinha. Está dando um ruído aí no vídeo. Fui fazer a edição das questões anteriores e notei esse ruído. Não consigo arrumar, tá? Então, perdoe-me pela falha técnica. Vamos embora. Número 14. Assinale a alternativa em que a oração sublinhada é subordinada substantiva predicativa. Olha só, para ela ser uma subordinada substantiva predicativa, ela necessita de um verbo de ligação e uma conjunção subordinativa. Letra A. A comida é preparada pelos próprios detentos. Os detentos podem comprar alimentos no mercado interno. Então, esse que tem a função de pronome relativo e forma uma oração subordinada adjetiva explicativa. A letra A está fora. Letra B. Ele é fundamentado na ideia. Na ideia de que? Opa! Esse de que a prisão é a privação da liberdade, completa a palavra ideia. Então, ele também não pode ser predicativo. Letra C. Se o indivíduo não comprovar o quê? Está vendo que eu estou explicando essa questão? Eu só expliquei a análise sintática da letra A e não expliquei a letra B, não vou explicar a letra C e por aí em diante, só para a gente perceber que dá para fazer sem uma análise sintática apurada. Olha aqui. Se o indivíduo não comprovar o quê? Que está totalmente reabilitado, então também não pode ser. Olha que bacana. Letra D.
A diferença do sistema de execução penal norueguês em relação ao brasileiro é que ele é pautado na reabilitação. Observe o que eu disse aqui em cima. Subordinada substantiva predicativa. Para ser predicativa, eu preciso de um verbo de ligação mais uma conjunção subordinativa. É o que eu tenho aqui, ó. Um verbo de ligação mais uma conjunção subordinativa. Matei essa letra D aqui só com a dica lá de cima do exercício. Letra E. Uma sinistra cultura de que bandido bom é bandido morto. Cultura de quê? Tá vendo? As outras letras, quando retiramos a letra D, que tem aqui um verbo de ligação, vou aumentar o tamanho dele aqui, ó. Ele tem um verbo de ligação e uma conjunção subordinativa e a oração. As outras, percebemos que elas exercem uma função totalmente diferente da letra D. Lembra-se do período simples? Eu tenho um predicado nominal e daí eu tenho um predicativo do sujeito quando houver um verbo de ligação? Verbo de ligação mais predicativo do sujeito é igual a predicado nominal. Então eu tenho que olhar isso, olha. A subordinada substantiva predicativa, ela tem um verbo de ligação, a conjunção e o predicativo. Fácil também. Número 14, letra D. Número 15. O mesmo fonema pode ser representado por letras diferentes. A sequência de palavras que ilustra esse conceito é, atenção aqui, olha, um mesmo fonema, o mesmo som, pode ser representado por letras diferentes. Então, eu tenho letras diferentes representando o mesmo som. Estou lendo de trás para frente agora, né? Taxa, chá. Máxima e afixar. Aqui eu tenho a mesma letra. E aqui ele está pedindo letras diferentes. Está vendo aqui, ó? X, X e X. Então, não pode ser a letra A. Letra B. Oficina, praça, cela. Nesse daqui, eu tenho o mesmo som, mas as letras são iguais. Em língua portuguesa, é importante notarmos que a cedilha aqui, olha, não cria uma nova letra. Ela é considerada a letra C. Então, a letra B também não pode ser a correta. Letra C. Presídio. Lazer. Execução. Opa! Eu tenho 3 letras diferentes para o mesmo som. Então, vai ficar a letra C. Letra D. Olha que louco isso aqui. Exercício, inexorável, exórdio. Leia inexorável e não inexorável. Nós temos 3 letras iguais, e aqui pediu letra diferente. Esse 15 é uma grande pegadinha, né? Preso, sangue, asa. 3 letras iguais. Preso, asa, tem o mesmo fonema, mas sangue não tem. Então, realmente, ficou a letra C. Número 16. Assinale a alternativa que pode substituir corretamente o trecho sublinhado
sem alterar-lhe o sentido. O que esperar de um sistema que propõe reabilitar e reinserir aqueles que cometerem algum tipo de crime? Olha o que está aqui. Mas nada oferece para que essa situação realmente aconteça. De cara, mano. Mas dá uma ideia de propostas contrárias, propostas contraditórias. A única que vai funcionar é a letra E. Embora, contudo, entretanto, sacou? Então tá aí. A 16 também é muito simples. Fizemos 16 questões e agora, assim que eu postar esse vídeo, eu vou colocar abaixo do vídeo todo o material de que você precisa estudar. Você vai lá na questão, né? Olha o que caiu, clica no link e você vai estudar pelo canal. Antes de terminarmos o vídeo, eu quero te deixar em boa companhia aqui, ó. Isso aqui é matemática, compadre. Esse canal do professor Robson tem um material violento para você que está estudando aí, ó. Para concurso, para vestibular, Enem. E ele trabalha mais ou menos no meu esquema. Os caras vão pedindo e ele vai fazendo, tá vendo? Olha, manda um vídeo para ele aí pedindo um lance, sacou? Dá o toque nele aí que esse cara aqui é massa, isso aqui é sangue do nosso sangue. Valeu? Meu compadre, dá um joinha aí no vídeo, compartilha aí com seus colegas de sala e etc. Faz o canal render pra gente, pode crer? Gente boa, muita luz, muita paz na sua vida, fica com Deus. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Valeu!